Bom dia a todos que estão chegando. Nossa aula de hoje será sobre a crise de 1929, a grande crise do capitalismo mundial, também chama de crise de superprodução. Então, logo após, né, é o período entre a primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, um período muito conturbado no mundo. Todos aqueles problemas não resolvidos da Primeira Guerra Mundial vão acabar gerando a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, né, entre a primeira e a segunda, nós temos na Europa o surgimento da União Soviética, né, da instalação do comunismo. Bom dia, Renata. A instalação do comunismo na Rússia e, consequentemente, a formação da União Soviética. Na Itália e na Alemanha, a gente vê o surgimento de regimes totalitários, o fascismo e o nazismo. Mas, do outro lado do Atlântico, a coisa vai ser bem diferente. Os Estados Unidos da América vão ter outro tipo de problema. Então, o que é os Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial? A gente viu que o verdadeiro vencedor da Primeira Guerra Mundial não foi a Inglaterra, não foi a França, foram os Estados Unidos. Entraram já no final da guerra, né, em 1917, entraram com soldados descansados, perderam poucos soldados, entraram mesmo para decidir a guerra, né? Tanto é que quando a Alemanha viu que os Estados Unidos entraram, mesmo com a vantagem, não mais para se preocupar com o fronte oriental, eles viram que não tinha como encarar a supremacia dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos entram para salvar os aliados, né, Inglaterra e França, visando principalmente resguardar seus interesses econômicos, né, os seus investimentos, os empréstimos que eles tinham feitos à Inglaterra e à França, aos suprimentos vendidos à Inglaterra e França. Eles sabiam que se a Inglaterra e a França perdessem, eles iam perder também. Então, os Estados Unidos entram na guerra para decidir, bem no finalzinho, perdem menos soldados do que os demais envolvidos na guerra, né? Não se compara, por exemplo, com a Alemanha e com a Rússia, bem menos que Inglaterra e França. Volta para casa, então eles tomam uma atitude de isolamento. Eles não querem mais saber da Europa. A gente viu que as atitudes da Inglaterra e a França com a Alemanha desagradaram muito os Estados Unidos. Eles não concordaram com a forma como a Alemanha foi tratada após a guerra. Eles sabiam que isso ia provocar fatalmente um novo conflito. Então, a questão do comunismo na Rússia, a forma como a Inglaterra e França estavam decidindo a organização da Europa. Então, os americanos decidiram não mais se intrometer em assuntos europeus. Eles se isolaram, né? Aderiram a uma política isolacionista. Mas, ainda assim, para a reconstrução da Europa, foi feito com capital americano. Então, os Estados Unidos dão um salto econômico, vira um foguete a economia dos Estados Unidos. Porque, como as indústrias, o sistema comercial, a agricultura da Europa está devastada, fora que os europeus, né, os homens jovens que deveriam estar trabalhando, estudando, formando famílias, foram dizimados na Primeira Guerra Mundial, a economia europeia estava toda destruída. Mesmo os vencedores também tiveram suas terras arrasadas, sua população dizimada, sua indústria destroçada. Então, quem é que iria vender para os europeus? Bom dia, Fred. Quem é que iria vender para os europeus produtos agrícolas, né, os alimentos, produtos manufaturados, industrializados? Os americanos. Então, a produção americana teve que se adequar à demanda europeia. Então, a indústria americana se expandiu, produziu muito mais, que até então os Estados Unidos produziam principalmente para o mercado interno e para outros países, principalmente da América Latina. Agora, tem que atender, substituir a indústria europeia. Imagina só o quanto os investidores americanos, né, os empresários americanos faturaram. Então, você tinha a indústria americana funcionando a pleno vapor, pleno emprego, porque vai
aumentou-se a demanda por mão de obra, então as pessoas tinham muito emprego disponível, tinham salários altos, então a economia americana ela voou que nem um foguete. Então, até mesmo o campo. A gente deve lembrar que a agricultura americana é baseada principalmente na economia familiar, para o mercado interno. Agora, eles terem que produzir grãos em larga escala para atender a demanda europeia. Muitos pequenos proprietários começaram, então, a pegar empréstimos nos bancos para expandir sua produção, expandir suas terras, comprar novas terras, mecanizar, comprar máquinas mais modernas. Então, muitas das vezes, eles chegavam a pegar empréstimos, colocando como segurança, né, a sua própria terra, sua própria casa. É muito comum isso nos Estados Unidos. Usar como seu bem, né, a sua casa, suas terras como garantia para empréstimo. Então, a economia americana estava a pleno vapor. E eles estavam tranquilos, né? Problema da Europa, então eles começaram a olhar somente para dentro de si, né, dentro do país. Então, essa pujança econômica, pleno emprego, altos salários, e também vai levantar ainda mais a economia americana, porque o consumo também. Né? O consumo cresce muito. Então, as famílias com dinheiro, com pleno emprego, elas vão ter que comprar casas, elas vão mobiliar essas casas, elas vão comprar muito eletrodomésticos. Então, a economia americana vai crescendo mais e mais, e principalmente a indústria automobilística. 20 milhões, mais de 20 milhões de carros vendidos nos Estados Unidos. É a maior frota do mundo na época. Talvez até hoje seja dos Estados Unidos, não sei. Mas na época era a maior possível. Então, a Ford, com seu sistema de produção, né, de larga escala, na sua linha de montagem, expandiu mais ainda. Toda a família americana tinha que ter o seu próprio carro, sua própria casa, encher de eletrodomésticos. Esse estilo de vida baseado no consumo, no bem-estar, né, no conforto material, a gente vai chamar de American Way of Life, o estilo de vida americano. É o estilo de vida que os americanos vendem até hoje, através da sua cultura pop, né, do seu cinema, das suas séries, da TV, dos quadrinhos. Se a gente parar para pensar, pode parecer óbvio, né, para a gente hoje. Isso é o comum, é você querer trabalhar, estudar, trabalhar, conseguir um bom emprego para consumir. Mas se a gente parar para pensar, na época não era a realidade do resto do mundo. Imagina, não era a realidade do Brasil, não era a realidade de um indiano, não era a realidade de um chinês. Mas hoje em dia, né, a globalização do capital, a expansão da cultura americana para o mundo através do cinema e de outras mídias, fazem com que esse estilo de vida seja aquele estilo de vida desejado por todo ser humano. Imagine se todos os indianos, todos os chineses começarem a viver como os americanos vivem. Acabou o planeta, né? É isso que está acontecendo. Os recursos estão se esgotando rapidamente, justamente por esse consumo desenfreado. Então, esse estilo de vida baseado no consumo e no conforto material chamaremos de American Way of Life. E a gente chama também de soft power, essa capacidade que os americanos têm de impor a sua cultura sem utilizar a violência, né? Através de uma espécie de propaganda, né? De uma utilização da sua mídia que é sedutora, seduz. Ao contrário do comunismo, que parece que mais afasta, o capitalismo americano ele é sedutor. Então, só que isso não vai durar muito tempo, né? Porque isso é baseado no quê? No consumo interno, cuja base é a demanda europeia. A demanda por investimentos, a demanda por produtos industrializados, alimentos e produtos agrícolas que os americanos vão fornecer. E isso vai sustentar toda essa economia pujante dos Estados Unidos. Mas imagine só, de 1918, no final da guerra em diante, em algum momento os europeus vão começar a se reconstruir. A indústria europeia vai se reconstruir, a agricultura também, e os europeus, então, para acelerar essa reconstrução, vão começar a adotar medidas protecionistas, ou seja, vão tentar, para proteger o pequeno proprietário
europeu, o pequeno proprietário inglês, o pequeno proprietário francês vão começar a colocar proteções para eles. O governo vai dar auxílio para esses agricultores, vai dar insumos, vai subsidiar e vai colocar entraves como tarifas alfandegárias para os produtos americanos. Então, no decorrer do tempo, a partir de 1924, os americanos estão super eufóricos ainda com tudo. Os anos 20, né, entre o final da Primeira Guerra Mundial e até 1929, um período assim que eles vão chamar de anos loucos, porque está todo mundo gastando dinheiro, curtindo. É a época do jazz, né? O espírito da época é o estilo do jazz, é a música que não para. Para quem não sabe, o jazz não é aquele estilo, aquelas aulas de dança que as meninas têm, né? Tem o balé e tem o jazz. Então, o jazz que a gente está se referindo aqui é o estilo musical que vem do blues, né, do sul dos Estados Unidos, mas o diferencial dele é a capacidade de improvisação. Os músicos não seguem mais uma partitura, eles improvisam. Por mais que eles sigam a partitura, cada instrumento então vai para um lado, começa a improvisar, solo de saxofone, solo de piano, solo de baixo, solo de guitarra, porque a música não para, né? A música é a música o tempo todo. Então as pessoas saíam para dançar, para beber a noite toda, não estavam nem indo para o mundo. Então, um momento de euforia. Mas é também nessa época que surge a chamada Lei Seca, né? O que foi a Lei Seca? A proibição de todo o território americano de produção e consumo e comércio de bebidas alcoólicas. Isso vai ser uma medida principalmente levantada pelas uniões, as ligas das mulheres, religiosas, principalmente dos protestantes. A gente deve lembrar que os protestantes não bebem álcool, né? Ao contrário. E isso tem uma conotação muito racista também nisso tudo, porque os WASP, que é o núcleo, né, étnico que funda os Estados Unidos, os brancos, white, anglo-saxons, né, descendentes dos ingleses, protestantes, que são os descendentes dos pais peregrinos, né, que fundaram a nação americana, eles começam a ver a chegada dos imigrantes desde o século XIX, em grande quantidade, irlandeses, poloneses, portugueses, espanhóis, italianos, judeus, todos eles bebem, né? Todos eles, e aí começa a ter aquela visão racista de que são violentos, são promíscuos, estão infectando a nação. Então vem o álcool como fonte de violência, de crime, e aí tem essa proibição. Só que essa proibição vai ser pior ainda, porque aí vai criminalizar, vai surgir as máfias para a produção dessas bebidas alcoólicas, que é engraçado que é chamado de bootleg, né? Bootleg, porque os caras transportavam às vezes escondido em botas o uísque que era produzido artesanalmente, escondido, ou era contrabandeado do Canadá ou do México. Então se cria redes criminosas, né? Al Capone no Chicago é o exemplo disso, né? Que ele começa a criar uma rede criminosa terrível, um verdadeiro terrorista, quase um Pablo Escobar do álcool. O Poderoso Chefão, até a partir de vocês citam o Poderoso Chefão também. A máfia italiana ela enriquece com essa produção e contrabando de bebidas alcoólicas. Então o efeito é pior, porque a violência, a corrupção cresce também. Então olha só o que são os Estados Unidos na década de 20. Mas o que vai dar errado, gente? Porque, como eu falei, a partir de 1924, a produção industrial e agrícola europeia começa a se levantar, e então a demanda por produtos americanos. Álvaro, bom dia, Álvaro. A gente está falando sobre crise 29. Depois você pode pegar essa aula que eu vou postar na plataforma, tá? A demanda europeia começa a diminuir, mas os americanos, ao invés de diminuir também a produção, tentar limitar a produção, eles expandem ainda mais. Então vejam só, essa conta não vai fechar. Se os europeus estão consumindo menos, os americanos estão aumentando a produção, e o que isso vai provocar? A superprodução. Não vai sobrar produtos, né?
E, e também tem a questão da especulação financeira na bolsa de valores. Então, o cara que nesse período de rápido desenvolvimento, rápido crescimento, imagine só que nos Estados Unidos, até hoje, as pessoas da classe média, pessoas que não são ricas, têm o costume de investir na bolsa de valores, porque lá, como os juros são quase zero, você deixar o dinheiro na bolsa, na poupança, é quase a mesma coisa que você deixar debaixo do colchão. Então, para poder ter um certo ganho, né, no investimento, as pessoas, mesmo mais pobres, mesmo da classe média, investem na bolsa de valores. Então, a bolsa de valores é como uma aposta. Você compra ações de uma determinada empresa, acreditando que no futuro ela vai se valorizar e aquilo que você investiu vai render dividendos, né? Parte do lucro da empresa vai para você, de acordo com o que você investiu, e também conforme a empresa vai se valorizando, aquelas ações que você comprou vão se valorizando também. E se você quiser vender no futuro, vai valer muito mais do que você comprou. Então, quem comprou ações em 1920, em 1924, 25, tinha um ganho assim muito alto. Então, muita gente viu que era mais fácil, em vez de sair para trabalhar, jogar na bolsa de valores, comprar ações baratas, esperá-las valorizarem, vender para comprar outras ações baratas de outras empresas, esperar valorizar e revender. Isso é especular na bolsa, isso é fazer aposta na bolsa. É tratar como se a bolsa fosse uma verdadeira loteria, é isso que ela se torna. Então, muita gente ficou milionária com isso, porque as empresas valorizaram tanto e tão rápido. Então, todas as empresas valorizando, então as pessoas paravam até de trabalhar. Até mesmo grandes empresários paravam de investir nas suas próprias empresas para investir na bolsa, especular na bolsa. Só que por debaixo, né, na parte subterrânea, na parte de cima, parece muito bom. As pessoas comprando, festejando, comprando carro, comprando casa, enchendo, entulhando sua casa de eletrodomésticos, pleno emprego. Mas no subterrâneo, o que está acontecendo? Eles não estão vendo que a demanda europeia está diminuindo, que a superprodução vai gerar problemas. Então, vai chegar um momento em que vai se acumular tanto produto, né? Imagine os proprietários rurais. Produziram tanto trigo, produziram tanta soja, tanto milho, tanto arroz, e os europeus não estão mais comprando, né? Isso já em 1925, 26, já não estão comprando tanto. O que vai acontecer com toda essa produção? Os caras vão ter que guardar. Então, eles vão gastar mais dinheiro ainda para guardar em celeiros. Só que aí não vão conseguir expandir, não vão conseguir vender, aliás. Não vão conseguir se livrar dessa produção toda. A mesma coisa a indústria, vai produzir tanto, não vai conseguir vender para os europeus, vai começar a encalhar, vai começar a se acumular. E aí, o que acontece com o preço das coisas quando não há demanda suficiente? O preço cai. E isso aí vai ter que vender mais barato. Perfeito, Agatha. Vai ter que vender mais barato. E sempre vendendo barato. E mesmo assim não sai, não escoa a produção. Então, o que acontece? O negócio é vender mais barato ainda, não sai, vende mais barato ainda, não consegue vender, começa a acumular dívida, acaba fechando, né? Acaba falindo. Então, começa a demissão. Então, se você começa a falir, as empresas começam a falir, começa a demitir também. Mas a euforia da bolsa ainda é muito alta. Então, aquelas empresas que começam a cair, desvalorizam, caem drasticamente o preço delas. E aí é aquela coisa. Tem até uma história interessante que teve um mega investidor de Wall Street na época que ele todo dia ele pegava o jornal dele, botava debaixo do braço e ia trabalhar na bolsa, né, ver como estava a bolsa de valores. E aí tá lá, ele parava para o engraxate, o rapazinho, engraxar o sapato dele. Quando de repente o engraxate vira assim: o senhor também investe na bolsa? O senhor deveria comprar. E o garoto, né, dá um conselho: o senhor deveria comprar as ações de tal empresa porque está barato e vai valorizar muito. Aí, quando o cara se deu conta que o engraxate está comprando ações e dando conselho, ele falou: essa porra não vai dar certo. Isso aí não vai durar. Ele foi, antes mesmo da bolsa quebrar, ele pegou todas as ações dele e vendeu
comprou em ouro e fugiu dos Estados Unidos, porque ele sabia que a tempestade estava chegando. Aí começa, então, as empresas a demitirem, a fecharem, não conseguem escoar toda aquela produção. Isso também vai resultar no quê? Na Bolsa de Valores. Quem tinha ações compradas dessas empresas que vão falir, vão perder tudo. Começa a cair, começa a desvalorizar, os caras tentam vender e ninguém quer comprar. Olha o desespero. O cara tem milhões no dia em ações, ele pensa sempre que aquilo vai sempre crescer, sempre dar garantia de dividendos, e aí, de uma noite para o dia, a empresa que comprou as ações vai à falência, demite todo mundo, não consegue mais vender nada, não consegue mais produzir nada, vai à falência. E aí o cara tenta vender aquelas ações, ninguém quer comprar, aquelas ações vão caindo, caindo, caindo. Aí chega um momento do crash, em que as ações todas não valem nada. E aí tem um caso que milhares de pessoas começam a se suicidar nos Estados Unidos. Pessoas que eram milionárias, perdão, gente. Pessoas que eram milionárias ficam miseráveis da noite para o dia, perdem tudo. E aí começa a ver as empresas, as indústrias fechando, os pequenos proprietários rurais começam a perder suas terras para os bancos, né? E para pegar os empréstimos, os caras colocaram como segurança as suas próprias casas, as suas terras, perderam tudo, começam a migrar para as cidades, né? Então é um grande número de pessoas perdendo suas terras para os bancos, migrando para as cidades, chegando na cidade não tem emprego também, começa aquelas filas imensas para as pessoas pegarem um pouco de sopa no final do dia para não morrerem de fome. Então, todo aquele sonho americano começa a ver um pesadelo, né? O crash é isso, né? Quando a Bolsa de Nova York ela quebra e provoca um efeito em cadeia, né? As empresas vão fechando, demitindo, ninguém consegue emprego, ninguém consegue mais comprar. Então, é um círculo vicioso. Se não tem emprego, como é que as pessoas vão comprar? Se não tem consumo, como é que as empresas vão produzir e contratar? Então, isso aí entrava a economia. E não é só nos Estados Unidos, porque como os americanos tinham, as empresas americanas, o capital americano estava espalhado pelo mundo inteiro, o mundo inteiro desaba junto com os Estados Unidos. Então, a Europa, que estava se organizando, crescendo novamente, ela desaba junto. Exemplo da Alemanha. A Alemanha estava começando a se desenvolver aos poucos, quando tem o crash da Bolsa de Valores, ela cai junto. Poxa, de vocês dar dois exemplos na América Latina. O Chile, que é o maior exportador de cobre dos Estados Unidos, se os Estados Unidos não produzem mais nada, não compram cobre. O Chile quebra. Se os Estados Unidos compravam carne da Argentina em grande quantidade, não compram mais. A Argentina quebra. O Brasil não sofre tanto porque a gente não estava tão envolvido assim com o capitalismo mundial. Mas ainda assim, em 29, tem o crash da Bolsa de Valores. Em 1930, Getúlio Vargas chegou ao poder porque a elite cafeeira, a elite dos donos de terra, produtores de café, não tem mais para onde vender o café. Eles entram em crise também e aí quebram. Então, é um efeito no mundo todo. Surge Getúlio Vargas aqui no Brasil. Lá na Europa, Mussolini consolida o seu poder após a crise. Ele já está lá desde 22, mas ele se consolida. E mais tarde, em 32, não é coincidência, surge o Partido Nazista na Alemanha. Então, nada disso é coincidência, né? Tudo isso é consequência da crise do capitalismo mundial. E a União Soviética? A União Soviética está tranquila. Ela está isolada do mundo, né? Porque o mundo capitalista mesmo que não quer papo com a União Soviética. Aqueles planos quinquenais desde a época do Lenin e mais tarde com Stalin, tá tranquilão, cara. A União Soviética passa tranquilona pela crise e tá bem demais. Sim, Agatha, pode perguntar, por favor. Pode falar. Pode escrever. A gente sempre lembrando, qualquer dúvida, sempre postem, por favor. Sim, mais tarde sim, para manter o preço, né? Por que era necessário manter? Porque no Brasil acontece a mesma coisa, que elas produzem mais do que o mercado poderia absorver, né? Então,
Isso acontece mesmo. Ele manda queimar toneladas de café para abaixar o preço, para aumentar o preço. Porque é aquela questão econômica. Se você tem uma superprodução, o preço cai, né? É claro que depois que ele toma o poder, ele precisa, a principal fonte de dividendos do Brasil é o café, né? Mas aí o Getúlio é interessante, que ele muda, né, o foco do Brasil. Ele começa uma política urbanizadora, uma política industrialista do Brasil, para o Brasil não ficar somente no café, né? Mas antes mesmo, você deve lembrar, durante a Primeira Guerra Mundial, quando os europeus estão em guerra, eles param também de comprar café, né, do Brasil. Então, e também param de exportar para o Brasil produtos manufaturados. Aí, os próprios cafeicultores começam a diversificar a produção e começam a investir em indústria. O Fred pergunta, trabalhista? Sim, aí é todo aquele processo que vocês vão ver com a Natália, que é com a Natália, né? É sobre aquela ideia de criar uma classe trabalhadora forte, né? Uma indústria nas grandes cidades. O Getúlio ele não liga muito para o campo, né? O campo para ele não é mais importante. O que foi a base do poder da oligarquia cafeeira, que eram os camponeses, né? Que estavam sob domínio, né? Sob jugo dessa oligarquia cafeeira. O Getúlio Vargas vai para o campo da cidade, né? Do trabalhador da fábrica, com certeza. É claro que ele vai fazer isso para conseguir o poder, garantir poder, né? Esse é o populismo, né, dele. Bom, gente, então como é que os Estados Unidos, a gente tem menos de 10 minutos, como é que os Estados Unidos vão sair dessa crise? Como é que eles vão vencer a crise? Porque se os Estados Unidos são o que são hoje, é porque eles superaram essa crise. Então, Herbert Hoover, que era o presidente americano, não conseguiu conter a crise, não ofereceu uma alternativa para a crise na época. Ele, então, não consegue se reeleger. E quem se elege na eleição seguinte é o Franklin Delano Roosevelt, que não tem nada a ver com o Theodore Roosevelt, que foi um antigo presidente americano. Esse Franklin Delano Roosevelt é um cara que vai ficar mais tempo no poder nos Estados Unidos. Ele vai ser o cara que ele é tão amado hoje nos Estados Unidos, é tão relembrado com carinho, porque ele vence a crise de 29 e ele entra na Segunda Guerra Mundial e ajuda a vencer a Segunda Guerra Mundial. Por isso ele é o grande presidente dos Estados Unidos até hoje. Então o que ele faz? Ele começa a criar um programa para sair dessa crise, que chamaremos de New Deal, um novo acordo. Se é um novo acordo, qual é o antigo acordo dos americanos? O antigo acordo entre a sociedade americana e o governo americano é que o governo americano não vai interferir na sua liberdade para você se tornar uma pessoa bem-sucedida. Então, se você quer chegar lá, aqui é a terra da oportunidade, é a do self-made man. O que é o self-made man? Eu sempre dou o exemplo do Tio Patinhas. É o imigrante escocês pobre, que vai para a América, começa a trabalhar duro, poupa e enriquece. Isso é o self-made man, um homem que faz a si próprio, não precisa da ajuda do governo. Então, o governo não ajuda ninguém nos Estados Unidos. Essa é a ideia. Qual é o papel do governo? Garantir a segurança, garantir a ordem e que os contratos sejam respeitados. Esse é o papel do governo dos Estados Unidos. É assim que o povo americano viu o governo. O mal necessário. Só que quando o governo agia dessa maneira, o que aconteceu? Não tinha interferência nenhuma do governo na economia, não tinha nenhuma fiscalização do governo sobre a Bolsa de Valores, deu no que deu, essa crise tenebrosa. O Franklin Delano Roosevelt, o presidente, então ele vai consultar um economista britânico chamado John Maynard Keynes. Esse John Maynard Keynes aí já vinha criticando o liberalismo econômico. Lembrando que liberalismo econômico é justamente isso que eu falei, a não interferência do Estado na economia. Essa ideia desde a época do Adam Smith. O Adam Smith, naquele livro A Riqueza das Nações, ele vai dizer, olha, quanto menos se intrometer na economia, melhor. O próprio mercado se autorregula, não precisa de lei humana. É quase uma mão invisível que organiza a sociedade, a produção, o preço, os salários, tudo. Não precisa de governo para isso. Deixa que o próprio capitalismo se organiza. Mas aí o John Maynard Keynes dizia, olha, se deixar assim,
a levanter, laissez-faire, como diziam os franceses, deixando rolar, vai dar merda. E foi o que deu. Então, quando o Roosevelt vê que o cara tinha acertado, começa então a perguntar o que a gente tem que fazer. Então, o Roosevelt faz várias políticas, como, por exemplo, obras públicas em grande quantidade, muitas obras públicas para dar emprego para as pessoas, porque as pessoas com emprego, com salário, vão consumir. Se consome, aumenta a produção. Se aumenta a produção, contrata mais gente. Então, isso destravaria a economia. Diminuição do tempo de trabalho. A gente deve lembrar que não tinha lei sobre essas coisas, sobre salário, sobre quanto tempo as pessoas deveriam trabalhar por dia. Então, diminuindo de 14, 12 para 8 horas diárias, isso significa que você vai ter que contratar mais gente. Então, isso gera mais emprego. Outra coisa também, a garantia que intervir diretamente na produção de alimentos. Se produzir mais do que deveria, não vai sobrar. Então, o governo estabeleceu uma cota de quanto deveria produzir de alimento, de produtos agrícolas. A mesma coisa na questão da indústria. Então, isso é o governo se intrometendo, interferindo diretamente na economia. Então, aquela coisa de autorregulação da economia não deu certo. Então, esse New Deal é um conjunto de medidas, de práticas do governo Roosevelt para superar a crise, garantindo emprego, garantindo salários, deu liberdade para os sindicatos. Os sindicatos americanos então se tornam muito poderosos a partir daí. Por isso que a mão de obra americana é tão cara. Por isso que por isso que a Apple vai montar os seus bagulhos lá na China, porque se montar nos Estados Unidos, se você acha caro um iPhone, mas só montar nos Estados Unidos, triplica o preço, né? Então, essas medidas do Roosevelt vão, com o tempo, se mostrar boas, né? Elas vão superar, vão criar emprego, vão garantir salário. Ele vai garantir também seguro trabalhista, com seguro-desemprego, aposentadoria, tudo aquilo que os americanos achavam que era errado, né? Segundo a doutrina liberal, né? O liberalismo econômico pregava, eles fizeram tudo o contrário. Gente, então eu vou fechar essa aula aqui. Na aula que vem a gente continua esse assunto, então, né? Se vocês gostaram desse assunto, a gente continua com ele, porque já emenda acho que com a ascensão dos regimes autoritários na Europa, tá? Então, gente, alguma dúvida? Tem uns 3 minutos ainda. Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Se vocês não tiverem agora, mas tiverem depois, vocês podem procurar no WhatsApp, tá? Muito obrigado, Álvaro, pelo seu carinho, sempre. Eu vou tirar a foto, não fecha ainda, eu vou tirar a nossa fotinho básica.